O carnaval conta a história que a história não conta, como cantou o samba de 2019 da Mangueira. Conta a história do Brasil e dos Brasis. Abre alas para os heróis desconhecidos e reinventa as figuras mais ilustres. Carnaval é conhecimento passado de geração em geração, constrói cultura e perpetua tradições. Não é à toa que as escolas de samba são escolas e muitos ritmistas, mestres. Carnaval tem tudo a ver com educação e é sobre isso que a gente vai falar por aqui hoje. É uma honra termos nessa mesa Luiz Antônio Simas, historiador, escritor, educador, compositor carioca, com 30 anos de experiência em sala de aula, fora dela também, que eu já fui em muitos bares, becos e vielas aí assistir aulas do Simas. Formado em História Social pela UFRJ, tem se dedicado a explorar a cultura brasileira, com ênfase em temas como samba, culturas populares, religiosidades. É autor de diversos livros, já ganhou até o Prêmio Jabuti pelo Dicionário da História Social do Samba, em parceria com Ney Lopes. E, acrescentando muito aqui na nossa conversa, muito feliz de trazer toda a experiência da aluna Leal para a gente compor essa mesa. Ela é produtora cultural pela UF, pós-graduada em Corpo, Educação e Diferença pela Faculdade Ângelo Viana, desenvolve projetos socioeducativos na Pimpolhos da Grande Rio desde 2010 e como professora de dança afro também coordenando o setor de atividades culturais e de comunicação da escola. Muito bem-vindos. Bom, para quem está chegando aqui agora, eu sou a Babi Bono, consultora de Cultura, Inovação e Comunicação, especialista em iniciativas de impacto em educação e entretenimento e produtora e articuladora, no meu caso, Carnaval de Rua do Rio de Janeiro e cria do Morro do São João. Então, hoje a gente vai falar sobre Carnaval e educação. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo um macacão branco, um óculos de grau transparente, tenho cabelos longos, castanhos e... Antes de vocês se apresentarem, eu queria que vocês fizessem uma audiodescrição de vocês e já me respondessem. Trabalhar com carnaval é misturar paixão com coisa séria? Bem-vindos. Começo? Por favor. Eu sou Luna Leal, uma mulher negra, de olhos claros, cabelo black pra cima, de roupa branca, calça branca, blusa branca, brincos e uma barriga de 4 meses e meio carregando Valentim. Oh, Valentim presente. Eu sou Luiz Antônio Simas, um homem branco. Estou usando boné. Se não estivesse com boné, eu estaria com a cabeça absolutamente raspada, porque os meus cabelos já se aposentaram há muito tempo. Eu tenho olhos claros, estou usando um óculos de grau, estou com uma camisa branca, com uma estampa de São Cosme e Damião, uma calça jeans. E aí, gente, misturar paixão com educação, como é que é para vocês? O trabalho virou coisa séria ou a paixão veio na frente? O que veio primeiro? Bom, posso começar? Por favor. Então, eu confesso para você que eu tenho certo receio também de ficar falando muito de trabalho e paixão, porque senão a gente acaba, de certa maneira, em nome da paixão, né, esquecendo algumas dinâmicas de trabalho que são importantes. Afinal de contas, nós somos trabalhadores, né? Mas eu diria o seguinte, básico: o carnaval na minha vida, ele sempre foi, eu não sei nem se é exatamente uma paixão, mas sempre foi uma referência que me constituiu. Porque eu sou um carioca, mas nasci numa família de nordestinos, né, de alagoanos e pernambucanos, que tem muita relação com a cultura do carnaval, com a cultura dos blocos de rua e etc. E que, chegando ao Rio de Janeiro, se apaixonam pelo carnaval carioca. Então, no fim das contas, eu tenho um tio que foi presidente de bloco carnavalesco, de escola de samba. Sou daqueles que só passei carnaval na minha vida no Rio de Janeiro por causa da relação da minha família com o carnaval. E a minha formação é em história. Então, de certa maneira, para concluir, eu acho que eu consegui unir duas coisas que para mim são muito importantes. Uma delas é o carnaval do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da constituição de quem eu sou, né, das minhas recordações de infância, das minhas relações familiares com a rua, com a cidade, isso é fundamental. E ainda bem que consegui, de certa maneira, conciliar isso com o meu trabalho, né, como professor, com o meu trabalho como escritor. Então eu diria que, de certa maneira, é uma união entre uma paixão absoluta que eu tenho pelo carnaval, o trabalho que eu faço, e também uma união que se fundamenta no fato de que eu considero o carnaval extremamente importante para que a gente possa pensar o Brasil, para que a gente possa falar sobre o Brasil, sobre a cidade.
Então, eu diria que é isso. De certa maneira, é trabalho. Eu sempre costumo dizer que é trabalho, né? O carnaval é época de trabalho. Nós temos muitos trabalhadores e trabalhadoras do carnaval, que tem que ser mencionados aqui. Quando você consegue conciliar esse tipo de coisa com os seus afetos, com as suas paixões, etc., fica melhor ainda. Para concluir, eu falo que o carnaval ele não é objeto do que eu estudo ou escrevo. O carnaval é sujeito desse processo todo. Bom, acho que temos histórias semelhantes, né? Porque é uma questão familiar também. O meu pai nasce em Padre Miguel, então a minha avó foi destaque da mocidade, mesmo sendo portelense. Essa relação que a gente tem, relação meio parecida com o futebol, né? Onde a gente tem um carinho pelos outros times, mas a gente não briga, né? Então, acho que sempre teve essa relação muito familiar com o carnaval. A gente também nunca passou o carnaval fora do Rio, sempre aqui, sempre indo para a rua, sempre vendo Clóvis, vendo os desfiles, indo para a concentração para tirar foto. Tenho fotos de criança na frente do carro alegórico, voltando para casa, indo assistir o desfile. Então, foi sempre uma paixão, né, dentro da minha casa. E quando eu vou trabalhar com carnaval, eu acho que um pouco diferente, assim, não sei do que o Simas trouxe, tem a emoção, né? Mas para mim o carnaval ele não começa nessa época momesca e ele na verdade não para. Então eu consegui separar um pouco esse lugar da emoção e da paixão, porque ele passou a ser um compromisso para mim. Então o samba paga o meu salário o ano inteiro. Então ele é um compromisso, ele é uma luta, né? Ele é um processo. Eu penso, minha cabeça, meus caminhos pedagógicos passam pelas propostas do carnaval. Então eu já não entro mais na avenida com as crianças e me emociono. Na verdade, eu fico emocionada se dá algum problema, né? Como deu esse ano com o desfile das Mirins, choveu torrencialmente e a gente podia ter perdido criança. Mas esse momento que a emoção chega, mas fora isso, é compromisso, é trabalho. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho com a Pimpolhos. Então, eu chego na Pimpolhos em 2010, para ser produtora de um projeto que a escola estava começando, um projeto que já era antigo da escola, mas que a escola estava recomeçando, que era a escola de carnaval, que era exatamente essa ideia da gente pegar essa produção, né, do desfile e trazer pessoas para aprenderem como que é esse backstage, né, como é que é essa produção, como é que você faz o alegórico, como é que você desenha, croquis, enfim, pensar nessa base do carnaval. E aí eu cheguei para produzir. E desde então eu nunca mais saí assim da escola, né? Eu até uso um termo do Samba da Grande Rio, da Ivete, que ela fala Caxias me abraçou, e realmente foi isso, assim. Caxias me abraçou e na Pimpolhos eu já fiz de tudo um pouco. Já fui produtora, já fiz parte da comunicação, dos passeios da escola. Hoje eu coreografo a aula das baianinhas, né? Hoje já há 6 anos. Dou aula de dança afro na escola. Então, uma escola, de fato, a Pimpolhos foi a minha escola, inclusive nesse lugar da produção cultural, de aprender a escrever projetos. Então, eu fiz uma universidade federal de produção cultural. Na produção cultural. Eu me formei em produção cultural, fiz pós em dança e agora estou fazendo graduação em dança. Eu aprendi dentro da Pimpolhos a escrever projeto, escrevi o que é uma lei de incentivo, aprendi tudo isso dentro da escola de samba, coisa que a universidade não me trouxe, né? Então, eu acho que a Pimpolhos ela é uma escola para aquela criançada e adolescente que entra, mas para todo profissional que chega para trabalhar também. E com o Malungueto você tem uma atuação O Malunguetu, né? Malunguetu, Malunguetu, no Carnaval de Rua. No Carnaval de Rua, na verdade, eu começo no Carnaval de Rua como trabalhadora no Maracutaia, né? Que é um bloco de carnaval de cultura popular, digamos assim, né? Vamos falar cultura patrimonial, na verdade, a gente usa mais esse conceito hoje. E aí eu começo assim, passo pelo Tambores de Olocum também, mas percebi em algum momento que eu precisava estar fortalecendo esse lado político também, né, do carnaval, que é juntar os pretos e pretas da cidade do Rio de Janeiro para a gente falar da gente, né? Para a gente cantar e dançar as nossas músicas. Demais. Sim, mas você já foi homenageado pela Câmara Municipal do Rio, pelos serviços que você prestou à cultura da cidade. A gente falou aqui do seu prêmio Jabuti como escritor. E esse ano você está sendo até homenageado no enredo da Acadêmicos da Abolição. Que chique. Pela segunda vez, é verdade. Então, como essa pessoa que é a essência do que pulsa nas ruas da nossa cidade. Aliás, a rua enreda muito os seus livros, as suas músicas, a sua poesia.
Dá pra gente dizer, então, diga aí pra mim, né? O letramento que vem das encruzilhadas moldou o profissional que você é ou o profissional que se inspirou nas esquinas dos subúrbios cariocas? Isso daí é curioso, porque é a segunda vez já que a Abolição, né? Abolição já fez um enredo sobre meus personagens, desfilamos na Intendente Magalhães e tal, e esse ano o enredo é baseado num trabalho que eu faço com Marcelo D2, né? Que a gente fez aí um trabalho que tá ligado a um disco do D2 e Boru, e assim tocam nossos tambores, que foi um trabalho que a gente fez. Então a Abolição veio com meus personagens e agora vem com esse trabalho aí. É a segunda vez que eu vou ser homenageado aí em enredo, é muito bacana. Agora eu vou te dizer uma coisa fundamental. Se você pergunta o que marca meu trabalho, do ponto de vista do historiador, do professor, tem uma questão que, a rigor, são 32 livros já nessa brincadeira, que perpassa esses 32 livros. E que é a tentativa de entender como é que num país marcadamente excludente, porque no Brasil a exclusão social ela é um projeto de Estado. O Brasil foi projetado para ser excludente. Então a exclusão aqui não é resultado de algum projeto que tenha dado errado, ela é resultado de um projeto que funcionou, que deu certo. Então é um país ancorado na ideia da exclusão, na concentração de renda, na aniquilação ou domesticação dos corpos não brancos. Isso constitui o Brasil. Mas como é que dentro desse contexto, o povo do Brasil, exatamente aqueles que não são contemplados por esse projeto de Estado-nação que exclui, como é que foi construindo as suas sociabilidades, como é que foi construindo os sentidos coletivos de vida, como é que foi construindo, no fim das contas, suas redes de sociabilidade nas frestas desse muro de exclusão. Então, quando eu penso na rua, quando eu falo da rua, quando eu escrevo sobre a rua, quando eu dou aula na rua, eu tento entender como na rua você começa a tentar construir sentidos coletivos de vida diante de um projeto de Estado-nação que é excludente e que forma aquilo que eu chamo de corpo das brasilidades, né? Eu acho que é um embate entre o Brasil, o Estado-nação, e aquilo que eu chamo de brasilidades. Essas construções coletivas que acabam dando sentido de mundo a todos aqueles e aquelas que foram excluídos por esse projeto. Então a rua é um espaço para a gente pensar esse tipo de coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, no samba, e aqui eu cito meu querido amigo, parceiro e mestre Ney Lopes, né? A gente já fez juntos o Dicionário da História Social do Samba, fizemos o Filosofias Africanas, enfim, né? O Ney costuma dizer uma coisa que é muito importante. Toda diáspora é um fenômeno de aniquilação de sentido coletivo da vida. E quando você pensa no Rio de Janeiro, nós somos uma cidade marcada pela diáspora. Não só pela mais impactante delas, que é a diáspora afro-carioca, é a mais impactante sem dúvida, mas nós somos uma cidade de diáspora cigana, a maior cidade de diáspora cigana das Américas é o Rio de Janeiro. Nós somos uma cidade de diáspora de nordestinos que vieram para cá, né? Nós somos uma cidade marcada profundamente, portanto, por esses projetos que quebram o sentido coletivo da vida. Mas aí acho que tem uma coisa que é fundamental. Se toda a diáspora aniquila o sentido coletivo da existência, toda a cultura de diáspora reconstrói aquilo que foi aniquilado. Então as culturas de diáspora, todas, elas se fundamentam na coletividade. Isso está ligado à história do samba, à história das escolas de samba, isso está ligado à história das maltas de capoeira, isso está ligado à história dos terreiros, dos homolocôs, das umbandas, das encantarias, dos candomblés, dos babassuês, de tudo que você pode imaginar, né? Então, quando você fala da rua, eu penso a rua como um espaço de construção de instância coletiva de vida diante de projetos de exclusão que quebram essas instâncias coletivas em nome, muitas vezes, de um individualismo que é tacanho. Então, a rua me transformou, evidentemente, estudar a rua me transformou, evidentemente, e, para concluir, como professor, meu trabalho na rua, que já tem 13 anos, né, que eu dou aula na rua, em tudo quanto é lugar, especialmente na Zona Norte, nos subúrbios do Rio de Janeiro, isso parte de uma constatação simplíssima e que envolve também o carnaval.
A gente tem a mania de achar que educação e escolaridade são a mesma coisa. E não são. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Quando a escolaridade e a educação se encontram, é uma maravilha. É uma maravilha, é o melhor dos mundos. Mas o fenômeno educativo não está dentro da escola. O fenômeno educativo pode até estar dentro da escola. Mas o fenômeno educativo está na esquina, o fenômeno educativo está no terreiro, o fenômeno educativo está no botequim, o fenômeno educativo está na turma de bate-bola, de Clóvis, está dentro de uma escola de samba, o fenômeno educativo está na praça em que a criança brinca, o fenômeno educativo pode estar na igreja. Então, a rua é um espaço de educação também, né? E o meu trabalho é profundamente marcado por isso. Costumo dizer que se tem um tema que eu estudo no meio dessa profusão toda, a grande temática é a rua. E os enredos, ouvindo vocês falando, né, de história, dessas temáticas, das encruzas da rua, os enredos são pura aula de história, pra caramba, não é de hoje, né? Mas com as redes sociais parece que a discussão em cima das temáticas, do que as escolas vêm trazendo, ampliou muito, ganhou muita força. Desde os memes até os cancelamentos, digamos assim, até picos de buscas no Google, no caso do Exu da Grande Rio, no ano passado, né, que foi representado pelo Demerson, teve um aumento de mais de 400% de pessoas buscando no Google o termo Exu. A gente também viu que teve mais de 50% das pessoas procurando também o termo orixá. Dá para a gente começar a falar, então, que, de repente, todo o samba enredo, ou toda a contação de história que vem a partir do carnaval, também está com uma missão de colocar pautas hoje em dia cada vez mais para serem discutidas? Vocês estão vendo mais dessa forma, para além do ser brincante da rua? Eu acho que, enfim, a gente tem esses caminhos, né, também. Teve lá nas décadas de 70, né, a gente teve ali escolas falando sobre ditadura, a gente teve enredos mais clássicos, Tiradentes, enfim. A gente também teve enredos afro em algum momento também da história, né, porque parece também que é só agora as escolas estão retomando enredos afro como se nunca tivéssemos falado sobre a gente, né? Eu acho que sempre foi o compromisso, é isso que o CIMAS traz, eu acho que sempre foram espaços de educação e de aprendizagem, eu acho que sempre tiveram esse compromisso em contar e falar sobre algo, né? Mas eu acho que é isso, como a gente está na era da comunicação, a sensação sempre vai ser que agora é mais. É engraçado você falar essa coisa da sensação. Eu também, acompanhando as redes sociais esses dias, eu tenho a sensação de que estão a cada vez mais explorando a imagem das crianças. Então, sei lá, eu acho que de novembro para cá, a cada semana era uma imagem de uma criança em uma escola de samba, tocando ou sambando. Verdade. Mas ninguém fala que existem escolas de sambas mirins. Verdade. Mas adoram tirar uma foto de uma criança sambando. Tá aí o futuro. Peraí, não, o futuro tá, de fato, quando a gente garante isso como um processo de aprendizado, De né? educação dentro das escolas mirins que já acontecem. Sim. Mas acabei, desculpa, fugindo do tema. Fala. Não, eu acho o seguinte, eu gosto de pluralidade quando você trabalha com enredo de escola de samba. Então, até porque você não pode imputar à escola de samba a necessidade o tempo todo de estar engajada. Falando, a função de ser brincante, ela já é uma função de excelência absoluta. E toda escola de samba, é uma coisa que eu insisto em dizer, toda escola de samba já é uma instituição política, independentemente do enredo que ela apresente. Porque uma escola de samba pode fazer um enredo sobre algo aparentemente completamente desengajado. Mas uma escola de samba ela é caracterizada por gramáticas muito plurais. Então, dentro de uma escola de samba, você tem toda a ancestralidade representada pelas pretas baianas. Dentro de uma escola de samba, você tem gramáticas sonoras que remetem ao sagrado e o profano, quando toques sagrados dos candomblés se encontram. Você tem o respeito a um pavilhão através de uma porta-bandeira. Então você tem o ícone do pavilhão, você tem a dança da pracista que expressa uma corporeidade ali, que é transgressora, que é libertária, que é afirmativa. Então, toda a escola de samba, efetivamente, ela é uma instituição que trabalha com essa dimensão bacana. Ela pode estar cantando Zumbi dos Palmares, como o Salgueiro cantou, já que você está falando dos enredos antigos. O primeiro enredo fundamentalmente ligado à história afro-brasileira é Zumbi dos Palmares do Salgueiro, de 1960.
É Arlindo? né? É o Fernando Pamplona. E aí o Salgueiro, depois, em 63, vem com o Chica da Silva, em 64 vem com o Chico Rei, dando início ao que muita gente chama de Revolução Salgueirense. Hoje você vai ter, por exemplo, nesse carnaval, o Salgueiro cantando Ruto Cara, que é a questão dos Yanomamis. A temática indígena, em 1970, a Portela estava cantando Lendas e Mistérios da Amazônia. Então a escola de samba faz isso. Mas, ao mesmo tempo, é saudável que a mocidade brinque com o Sim. caju, Que o Porto da com a Pela tenha falado, que o antropofagia. Porto da Pela tenha falado de Tem a iogurte. falar de iogurte. O carnaval também é brincante, né? A gente tem que lembrar que o carnaval é brincante. E algo brincante não é necessariamente algo alienado. Pelo contrário, o carnaval de alienado não tem coisíssima nenhuma. Então eu acho saudável que a gente tenha esse tipo de coisa. É saudável que uma escola de samba esteja engajada, é saudável que uma escola de samba se fundamente nesse sentido, e é saudável que ela brinque. Porque, para concluir, eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa que cruza muito com o que a aluna estava falando aqui, até do Pimpolhos e tal. Uma escola de samba, ela não tem que existir porque desfila. Ela tem que desfilar porque existe. No dia em que uma escola de samba só começar a existir porque desfila, ela vai acabar. Né? Ela desfila porque ela existe, porque é uma experiência comunitária cotidiana de construção de sociabilidade. Escola de samba, ela surge como construção de sociabilidade das populações afro-cariocas no pós-abolição. Então, eu acho que essa pluralidade é bem interessante. Né? Eu acho que ela vai estar sempre reafirmando aquilo que você trouxe das comunidades, né, dessa construção em diáspora, da exclusão, e ela vai estar também sempre falando sobre isso. Né? Você vê, Portela no passado disse, mesmo marginalizados, vencemos. Né? O Beija-Flor vem com o cordão dos excluídos. Então, eu acho que vai estar sempre quem é de fora dizendo, apontando o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que cantar. Mas é isso, a gente só tem que existir, cantar e dançar aquilo que a gente quiser. E aí tem essa questão toda. Porque às vezes me parece, e agora eu vou falar numa posição que é uma posição fundamentalmente ligada a um homem branco que eu sou, e um lugar de privilégio do homem branco. Às vezes me parece que nós, no caso, homens brancos, enfim, a gente imputa às comunidades de escola de samba aquilo que elas deveriam fazer, quando não é assim, pô. Uma escola de samba tem que ser soberana para cantar o que ela quiser. Então ela pode perfeitamente cantar um grito dos excluídos, porra, e eventualmente você dizer, meu irmão, esse ano eu não quero cantar nada de excluído, eu quero me acabar na avenida. Tem essa coisa que eu acho bacana que a gente não pode perder, né? O carnaval, então, tem esse sentido transgressor, que eu acho também que é importante, o sentido mesmo do brincante, porque a festa apavora o conservadorismo. Agora tem uma coisa O também, conservadorismo professor. tem medo da festa. Eu tenho que cantar o que eu quiser, da onde cabe no bolso também. Claro, porque aí, evidente. Aí às que vezes entra. eu não tô tão brincante assim. Lógico. É o que dá. E pra eu poder existir E é aí também. que entra um detalhe que eu acho fascinante no que você falou. É a escola de samba como uma instituição de negociação. Negócio, O tempo comércio, todo. É isso. O tempo todo negocia. Onde dá mais, é pô. Ó, aqui não dá, mas aqui eu vou. Aham. Aqui tem uma brecha, eu vou cair para Uhum. dentro. Isso é fascinante, É na cara, brecha, porque isso é uma estratégia, porra, mais do que de resistência, de invenção. Sim. Isso é Fresta. bem Moni Sodré, né? Total. Esse é lugar dessa fresta. construção na brecha e na negociação. Na negociação, lógico. Porque negociar também é resistir. Você resiste negociando. Só né? Às vezes você bate de frente, às vezes você fala. É a ginga do seu Zé Pilinto. Às vezes tu bate de frente, às vezes você vira e fala, ó, bater de frente agora não tá dando. Então o que eu vou fazer? Eu vou cair na ginga ali. Isso é bonito pra Dedéu. E fica, né? E tem coisa assim, por exemplo, a galera lembra na tradição, cantando Silvio Santos. Todo mundo lembra desse samba, assim, todo mundo carnavalesco, mas a gente lembra, então também fica pra brincadeira, fica pra memória, sabe? E às vezes tem aquela coisa mesmo, cara. Eu vou cantar, fazer o quê? Xuxa e Silvio Santos. Xuxa. E Caprichosos e... tem cada coisa que não é brincadeira. Né? E tem muita gente que deve estar escutando a gente, né? A gente fala muito sobre formação, habilidades, sobre cursos que a pessoa às vezes está fazendo e nem imaginou que pode plugar no negócio, no lado do carnaval enquanto negócio, no lado do carnaval enquanto história, no lado do carnaval enquanto política, olhar para esse guarda-chuva do carnaval e poder aplicar suas disciplinas ali. E tem chegado uma nova geração, né? De compositores, de fazedores, de engenheiros, de negociadores, tem as mulheres também entrando na composição dos sambas,
presidindo as agremiações. A gente Olha, pouquíssimas, mas hein? está chegando, né? É aquilo que a gente está Eu- falando, não tinha. Mas eu acho que tu Não- tá. ainda tá Eu acho que você tá chegando, otimista tá dessa chegando, história. tá Em relação chegando. à samba, tu Tem tá uma otimista. outra, Olha. uma outra eu já sei que tem, mas a gente nem tinha, né? A mesma coisa eu falo dos blocos de rua. Até há 15 anos a gente não tinha blocos, por exemplo, formados só por mulheres. A gente não tinha tantas mulheres que tocavam. Hoje a gente tem uma série de blocos que, inclusive, as formações são 100% femininas. Tem alguns outros movimentos que começam a acontecer. Vocês acham que a partir disso vem uma contação dessa história também do Brasil Nova, com novas perspectivas? Como é que estou sendo muito otimista ou o que vocês estão enxergando que está vindo também para quem está entrando agora, para quem está querendo, de repente, trabalhar com carnaval, para quem olha para isso na sua habilidade de formação e tem o carnaval como paixão? Qual seria a fresta que seria interessante começar a olhar? Olha, dentro da minha experiência, né, o que a gente tem lá na Pimpolhos? A gente tem um produto, um negócio social chamado Carnaval Experience. Que legal. Ele foi pensado porque a gente vive, isso é importante dizer, né? A Pimpolhos, ela tem seu próprio CNPJ, né? Ela é uma instituição autônoma, ela não é vinculada à Grande Rio nesse sentido de verba, então a Pimpolhos escreve seus projetos na lei de incentivo, em edital, ela tem seus próprios patrocinadores, luta muito para segurá-los, né? Para que entendam que o nosso trabalho é um trabalho de continuidade, é um projeto, né? É uma associação, né? Uma ONG, assim como as outras escolas, né? Um Grêmio Recreativo, então ela precisa existir o ano todo. Então, só que esse terreno da lei de incentivo, enfim, dos editais, ele é um terreno que é fofo, né? Então dá para pisar nele e dizer, olha, com certeza no que vem eu continuo com o mesmo patrocinador para manter as minhas oficinas acontecendo. Então a Pimpolhos pensa nesse negócio social para que esse negócio possa gerar renda para dentro de casa, para a gente mesmo. Então o que começa a acontecer a partir desse momento? A gente tem jovens ali que, pela Pimpolhos, tiveram bolsa de inglês, no curso de inglês em Caxias, bolsa de dança, vão ter uma formação nesse campo artístico e conseguem trabalhar no próprio produto que a escola, o próprio produto de turismo que a escola tem. Então, eu me formo nessa escola e eu trabalho dentro dessa escola no produto, no negócio social que ela tem. Então, eu ganho dinheiro dentro de casa. Mas, para o jovem do carnaval, ele não se entende como artista. Então, eu acho que esse lugar que você fala dessa profissionalização do carnaval é muito para quem está de fora, para o universitário, não para o jovem da comunidade. Uhum. Porque aquilo ali é a casa dele. É o meu quintal. Eu trabalho na loja aqui trabalho aqui na farmácia, mas eu sou o diretor de caixa da escola. Porque ali é a minha família, porque minha avó está lá há anos, porque é aquilo que eu vivo. Então, eu acho que enquanto... E assim, isso eu estou falando da gente fazendo esse trabalho com esse jovem. Vamos lá, você é artista, faz curso disso, faz curso daquilo. Você tendo essa base, tendo a família, não necessariamente ele vai entender que aquilo ali é uma possibilidade, um caminho de trabalho. Porque é difícil mesmo, né? O projeto social não transforma a vida de ninguém. Dá caminhos. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é mais para quem vem de fora. E eu tenho percebido uma luz um pouco maior na profissão do pesquisador. Não sei se você também tem sentido isso, mas eu acho que a gente tem falado mais do pesquisador de enredo. Legal. Tem jogado uma luz mais sobre essa... Eu ia até te perguntar esse cargo, né? se nessa dinâmica da Pimpolhos tem, de repente, uma metodologia até que poderia ser replicada para outras escolas, para outros projetos infantis, para outros projetos juvenis. Cara, o que acontece? A gente tem escola de samba grande que diz que custa dinheiro ter uma escola mirim. Entende? Então, assim, como é que eu vou... Como é que uma escola de samba que vive de continuidade acha que ter uma escola mirim é custar dinheiro, não entende que é investimento? Então, é muito difícil a gente pensar em replicar, né? Será que teria caminhos, de repente, iniciativa privada, parcerias, marcas? Porque eu acho que tem um aprendizado aí que poderia ser, né, replicado para até outras frentes até de educação, com o que a gente pode aprender com o que é feito no carnaval para trabalhar a história da educação, né? Eu acredito, eu sempre acredito, mas tem gente que nem sabe que existe escola de samba mirim, tem gente que nem sabe que terça-feira a gente está lá, então... Acho que vale a gente apresentar. Estamos aqui para isso, Não, e eu achei você um pouco otimista, sobretudo em relação às escolas de samba, porque se você pega, por exemplo, a entidade que dirige as escolas de samba, a Liesa,
A Lies, a rigor, não é uma entidade cultural. A Lies é organizadora do espetáculo e do empresa, desfile. É uma empresa que organiza desfile. E a Lies tem muito pouca noção disso que a gente está discutindo aqui. Você quer ver um calcanhar de Aquiles, que ainda precisa melhorar muito? Eu trabalho dentro do carnaval. O próprio corpo de jurados dos desfiles de escolas de o samba, som. ele deixa muito a desejar. Mas em relação ao corpo de jurados, por conta de um detalhe que é curioso. O corpo de jurados, com exceções que ainda bem existem, ele não é constituído por gente que tem vivência de escola de samba. Que tem vivência de escola de samba, daquelas sociabilidades. Muitas vezes as escolas de samba parecem ainda se colocar, isso bate com o que a aluna diz, aquele cara não tem às vezes noção de que ele é trabalhador. Como as escolas de samba parecem às vezes que não têm noção de entender que elas são instituições de cultura de vanguarda e que formam os seus próprios intelectuais. A gente continua Isso com é o teatro fundamental. municipal julgando... Então você julga, você acaba colocando quem entende profundamente de balé clássico, julgando uma Comissão de dança de frente. mestre-sala de porta-bandeira, julgando comissão de frente, cuja perspectiva é outra. Você tem, por exemplo, compositores eruditos que viram Jogando jurados de bateria. sambas de enredo ou bateria. Quando você tem ali uma amplitude de saberes afro-cariocas extremamente sofisticados, né? Com gente absolutamente capacitada para fazer esse tipo de coisa. Se por um lado você avança, hoje você tem, por exemplo, uma geração importante de intelectuais negros pensando em escola de samba, produzindo escola de samba e dentro de pesquisa de enredo. Você tem um Vinícius Natal, que é meu Sim. amigo, você tem um Mauro Sim, Cordeiro, o Mauro e Vinícius, né? Que são Salgueiro, né? figuras. Tá na Beija-Flor agora, né, o Mauro? O Mauro agora não, esse ano não, mas o Vinícius voltou para Vila Isabel depois de estar na Grande Sim. Rio e tal. E não só ele, você tem muita gente trabalhando com essa perspectiva. Eu acho que avançou, mas eu acho que ainda Falta tem. muito. E os dois, rapidinho, caminho. desculpa cortar, os dois vêm da Mirim. Sim. Mauro vem da Aprendizes e Vinícius o vem da Vinícius Herdeiros. vem do Herdeiros da Vila. Então, acho que ele tem esse tipo de coisa. Você está falando de compositor, por exemplo, né? A situação de compositor de samba de enredo não é boa, não, é péssima. Porque se você parar para pensar, são os mesmos 8, 9, 10 compositores que fazem todos os sambas. Às vezes até 20 Com um ou compositores. outro furando a bolha e não sei o que e tal, mas o cara é o autor do samba dessa escola, dessa escola, dessa escola, e eles sabem que isso é um problema. A escola de samba mirim, ela pode ser, por exemplo, um berçário de formação de compositores, um berçário de formação de mestre-sala e porta-bandeira, um berçário de formação de passistas, um berçário de formação de intérpretes, né? E a gente dá muito pouca atenção para esse tipo de coisa. Então, eu acho que melhorou, mas eu acho que a gente não pode dourar muito a pílula, não. Né? Eu ia perguntar Tem exatamente que- isso, pelo aprendizado com as crianças, né? Que experimentam, a gente conversando por telefone antes do programa, que experimentam esse carnaval de uma outra forma. O que você acha que dá para a gente endereçar, a partir dessa educação com as crianças, a melhoria, tanto da rua quanto da quadra, digamos assim? Caramba, complexa essa pergunta. Eu tô passando. Essa daí é braba. É. Eu acho que a aluna tem mais condições e capacidade de responder isso que eu, porque ela vivencia isso. Mas eu acho que a própria dimensão, vou dar um chute, vou colocar aqui em cima do que você me falou. A própria dimensão da vida como uma instância de coletividade, eu acho que é muito importante, gente. Esse sentido coletivo mesmo da experiência, do Sim. compartilhamento e etc. Porque isso tem se perdido muito. A gente vive um mundo que tem a tendência de te individualizar cada vez mais, né? E quando você tem esse sentido coletivo de construção de um processo de beleza, de arte, de conhecimento, de afirmação de sua própria história e tal, eu acho isso bacana, mas teria dificuldade de dizer. Como é eu que a acho é um gente processo. pode pegar, de repente, né, esse aprendizado do carnaval, de quem vive carnaval? Vocês vivem profundamente carnaval. Muita gente que está escutando a gente, a maioria não. Como que a gente pode pegar esse aprendizado para democratizar, sim, essa conversa sobre educação? Né? Se vocês veem um caminho para a gente começar a olhar, né? Já que virou uma indústria, se é uma indústria, numa indústria tem tantas frentes para a gente poder trabalhar, tantas habilidades que podem ser desenvolvidas, como é que a gente pode fazer esse match desse aprendizado do carnaval para a gente plugar isso com acesso à educação? Eu não ousaria dar uma resposta para você. Eu diria que o melhor caminho é escutar quem faz esse processo, né? Como é que é isso? Como é que esse processo é feito? Porque eu acho que passa muito por essa dimensão, né? A dimensão do sentido coletivo, a dimensão da construção,
a dimensão da alteridade, a dimensão também, só uma breve colocação que eu tenho certo medo. Eu vejo muita gente fazendo uma confusão no carnaval, e mais hoje até no carnaval de rua. Agora eu vou fazer uma pequena provocação aqui. Tem muita gente que confunde um evento da cultura com a cultura do evento. São duas coisas completamente diferentes. A cultura do evento, ela é destituída de organicidade. É a cultura do evento, aquela coisa que você tem que fazer evento o tempo todo. Tudo bem, evento é legal, não, evento. O evento da cultura é outra coisa. O evento da cultura, ele tem uma dimensão orgânica, ele tem uma dimensão de construção coletiva, ele tem uma dimensão de construção cotidiana, né? Eu acho que a gente devia buscar mais essa organicidade no carnaval, sabia? Porque senão a gente fica investindo muito nos mega eventos, que são muito pautados, inclusive, pela mercantilização, né? E evidente que há um aspecto da economia do carnaval que é muito importante, mas o carnaval transcende isso também, né? No fim das contas, você está tentando passar ali, você está construindo sentido de vida, cara. Você sabe o que é, por exemplo, quando um Salgueiro desfilou com Zumbi dos Palmares, quando a Vila Isabel desfilou com Kizomba, quando o Grande Rio desfilou com Exu, você tem uma questão ali que é de uma profundidade que é muito mais ampla do que simplesmente você gerar uma circulação do capital. Mas é uma dimensão mesmo de política afirmativa. Sim, de capital É uma cultural, dimensão, né? lógico, tem um capital simbólico, cultural, que é crucial. Eu tenho medo também que a gente se perca um pouco nessa dimensão de uma economia do carnaval que é importante, que é fundamental, mas sem estar atento que tem um capital simbólico e cultural, sem o qual a festa não existe. Ela está fincada nessas raízes sólidas, né, que são constituintes da cultura. Né? Mas eu acho que é importante, então, mesclando um pouco com a sua pergunta anterior, né? Isso, tomar cuidado para a gente não cair só em um lugar do mercado, mas é isso, é capital cultural. Então, Isso. essa galera é o E tem é o mercado valor, também, lógico. é com que eu trabalho. Então, eu acho que eu fico pensando nisso. A gente sempre, as escolas ficam ainda, depois de 20 anos, quebrando a cabeça em como aplicar a Lei 10.639. Enquanto uma escola de samba está aplicando e falando sobre isso, aí eu vou falar no caso da Pimpolhos, né? Até lembrei o Simas que a gente convidou ele em 2016, a gente vem fazendo, em 2012 a gente fez as Maravilhas da Pequena África, 2003 fizemos a Maravilhas da Pequena África parte 2, fizemos 100 anos de samba, esse ano estamos fazendo as Matriarcas do Samba, então a gente está sempre falando sobre a gente, né? Então a gente está sempre pensando em como que eu vou falar sobre isso com as crianças? Como é que eu vou... A gente tem um projeto chamado Carnaval Pedagógico, que é pegar o enredo daquele ano e destrinchar através de oficinas. Então, a gente tem a nossa metodologia. Então, como talvez eu possa replicar essa metodologia para o ensino formal, né? E, ao mesmo tempo, como eu posso pegar esse jovem e fazer com que ele compreenda e consiga investir e pensar que ele, sim, faz parte de um mercado da cultura. Isso. Perfeito. Sabe? Que a gente está formando, a gente está criando tecnologia. Tem uma Economia- tecnologia que a gente está fazendo. Economia criativa mesmo. Né? Isso é importante pra caramba. E agora, no caso, você pode falar perfeitamente disso. A Pimpolhos, por exemplo, formou gente muito capacitada que hoje está na Grande Rio. Na ponta do carnaval, Sim. mestre sala, porta-bandeira, diretor de bateria. Porque os caras estão na ponta do carnaval, Não gente. só a Pimpolhos, né? Mas a gente várias. todas, assim, É. quase todas têm Enquanto sua base educadores, né, que vocês são, quais são os desafios que você acham, então, nesse sentido, para a gente conseguir incorporar o carnaval numa educação formal? Olha, primeiro que a gente está aí com esse avanço das religiões cristãs, então, assim, trabalhar o carnaval dentro de escola, eu já estou... Porque eu faço muitas oficinas dentro de escolas públicas, então eu já estou chegando num ponto de ter que perguntar para a direção se eu posso levar tambor, se eu posso falar de carnaval, então, eu não sei. Aí eu estou pessimista, na verdade, né, nesse ponto. Eu acho que... Somos dois. Porque eu acho que a primeira coisa é transformar isso numa discussão ampla da sociedade. Porque será que a escola formal quer isso? Essa que é a grande questão. Uhum. Eu né? acho que não quer. E às vezes a gente chega à conclusão que não quer. Então, é muito complicado. Eu já tive circunstância de ter que falar numa escola, por exemplo, e quando eu fui falar de uma determinada temática ligada ao samba, ao carnaval, aos enredos, uma parte dos alunos eles se levantam. E se levantaram exatamente por conta de questões ligadas ao fundamentalismo religioso.
Então é complicado. É uma batalha que a gente tem que travar? É uma batalha que a gente tem que travar. É uma discussão importante? É uma discussão fundamental. Agora, a escola formal está numa situação muito difícil. A escola formal está tendo que lidar com um novo ensino médio que é aterrorizante, né? É muito complicado. É, é por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a escola formal tem que estar aberta a E isso. o ensino fundamental, Fundão 1, Fundão 2, É, a prefeitura aí preocupada com JETs, né? Então, quanto que de robótica de chega nas robótica, de escolas e para a escola, gente não sobra e não nada. sobra nada. Você imagina isso. Agora, eu acho que é um processo. A gente tem que estar junto. Estar falando sobre isso é um caminho. Tentar levar isso para a sala de aula é um caminho, né? Perigoso, mas é. É um caminho que você tem que se arriscar, né? Muitas vezes você vai encontrar mais pedra, né, do que Uhum. atalho. Isso acontece demais. Não adianta a gente dourar a pílula. Nós temos um Brasil realmente que está cindido. A gente tem muito uma carga de preconceito, uma carga de reacionarismo, uma carga de conservadorismo, uma carga de um velho Brasil hétero, patriarcal, branco, que é misógino, que é homofóbico, que é estruturalmente racista, né? Que diante de avanços reage da forma mais boçal possível. Então, a luta pela escola é fundamental, mas é um processo que não adianta a gente, de novo eu digo, não tem como dourar a pílula. É uma batalha, né? Então, talvez a gente não esteja aqui sendo tão otimista, né, como o ouvinte espera, mas é a vivência. A vivência é muito complicada, né? Pra gente começar a encerrar, infelizmente. Acho que é um papo que daria alguns dias aqui, porque cada aba que vocês abriram valeria um episódio inteiro. Mas quais seriam as recomendações de vocês para educadores que querem usar o carnaval como uma ferramenta de ensino? E eu também queria saber o que o carnaval, tantos anos de carnaval, ensinou para vocês, que vocês guardam com muito carinho. Eu acho que o carnaval me ensina todos os dias, né? Toda vez que eu chego naquela quadra e que eu tô com as crianças, é esse senso de comunidade, onde muitas mãos se ajudam. é, o pobre ajuda o mais pobre ajuda o paupérrimo e por aí vai. Isso é muito bonito, assim, é um senso realmente de ajuda e que vai além, né, de pluma, de desfilar, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com família. Acho que é isso, acho que isso que eu aprendo com o carnaval, esse lugar de família. E a outra pergunta é o A que a recomendação que gente... você deixa para educadores que Educadores. querem usar o carnaval como uma ferramenta de ensino. Eu acho que saber que está mexendo com fundamento. Então, eu acho que não é... Acho que é isso, saber que você está mexendo com fundamento e com a nossa base, com a nossa construção, sabe? Então, muito respeito ao falar do carnaval, ao mexer com o carnaval, saber quem chamar para falar, saber pesquisar, saber que é nosso, mas é fundamento. Eu acho que com educadores e educadoras a gente fica tendo uma situação meio complicada, porque os educadores e as educadoras têm suas trajetórias e tal. Mas eu vou num caminho muito parecido. Se você quiser utilizar o carnaval como uma fonte importante e tal, para que você fale, participe desse processo educativo, eu acho que o primeiro caminho é respeitar aquilo que constitui realmente o carnaval. É saber que não tem mais condição, não tem mais sentido, não faz mais sentido hoje, nem como exercício intelectual, nem como exercício existencial, você chegar com um arcabouço todo que vem de fora e aquilo virar para você só um laboratório de experiências. O carnaval não é um laboratório de experiências. As culturas de samba, as culturas de terreiro não são laboratórios de experiências. São laboratórios de elaboração de conceito e sentido de vida. Então tenta vivenciar aquilo na medida do possível. Né? Tenta que se abrir para escutar o que o carnaval tem a dizer, o que a escola de samba tem a dizer. Né? Eu acho que o primeiro passo que um educador, uma educadora tem que dar, se quer ir nesse sentido, é um passo de escuta. É escutar o que está acontecendo, é tentar perceber, escutar o mais velho, a mais velha, ver que códigos estão circulando ali. Isso é muito importante. E do ponto de vista pessoal, é difícil fugir disso. Eu acho que o carnaval mostrou para mim e mostra uma coisa que eu poderia resumir num verso, já que estamos falando de carnaval, de uma música que eu acho muito bonita do Paulinho da Viola com Hermínio Belo de Carvalho, Sei lá Mangueira. E é um verso que diz o seguinte: a vida não é só isso que se vê, um pouco mais, né? Então, de certa maneira, o carnaval mostrou para mim que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais.
né? O carnaval é uma instância fundamental de construção de sentido coletivo de vida, né? Num mundo em que essas instâncias coletivas estão cada vez mais atacadas, estão sendo cada vez mais solapadas pela intolerância, pela aniquilação e domesticação dos corpos que não são brancos. O carnaval, para mim, mostra exatamente essa possibilidade da vida como uma construção coletiva e uma experiência coletiva de liberdade. Isso é que eu acho fundamental. E daí, para mim, vem a grande importância, né, que o carnaval tem e que as diversas manifestações carnavalescas têm. O carnaval é fundamental nesse sentido. Bom, com esse pulso na esperança, na coletividade, a gente fica por aqui hoje, depois dessa aula em forma de conversa. Queria muito agradecer a presença de vocês, foi muito legal. Acho que a gente tem que voltar para abrir continuar as tantas abas que a gente abriu aqui ainda. Tem muita coisa que dá para a gente falar. Muito obrigada pela presença. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. E como a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente se junta a quem também está nessa jornada pela inovação, pela inclusão social, para amplificar a nossa voz. Acompanhe a gente, fiquem por aqui. Um abraço, até a próxima.